Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 7 de julho. Você pode acompanhar essa mensagem diariamente pela Rádio Sud, a sintonia que eleva, também pela página no Instagram chamada A Luz das Escrituras e também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. E eu gostaria de primeiramente agradecer vocês todas as mensagens de carinho, de testemunhos, citações, escrituras que vocês comentam aqui no canal, mandam no meu WhatsApp, tá bom? Muito obrigado por essas mensagens, me fortalece bastante. Já logo cedo, ao acompanhar a mensagem ao longo do dia, eu me encho do Espírito do Senhor com os testemunhos de vocês. Muito obrigado mesmo, de coração, viu? Gostaria de falar a maneira que eu estudo para compartilhar, tá bom? Eu não faço um calendário falando, hoje eu vou falar do reino celestial, amanhã eu vou falar do terrestrial, depois eu vou falar do reino celestial. Não é dessa maneira que eu faço um calendário. Mas todos os dias, ao estudar, eu procuro ver qual é a nossa necessidade, né? Eu penso em vocês e aí eu busco inspiração no que eu devo ensinar. Essa mesma mensagem eu compartilho com a minha família também, né? Mas à medida que eu estou compartilhando, a minha esposa faz um comentário, a minha filha faz outro comentário e o espírito muda, né? A parte da mensagem e até fica aparecendo outra mensagem também. Então essa mensagem que eu compartilho, se vocês usam com a família, ao fazerem comentários, vocês vão ver que o Espírito vai conduzindo aquilo que vocês devem debater e compreender em família. Né? Até mesmo pessoas que mandam comentário para mim, eu aprendi isso na mensagem de hoje com você, e eu já mencionei aqui que, nossa, eu não ensinei isso, né? Foi o Espírito Santo que ensinou isso a você, eu nem tinha observado essas coisas aqui. Então eu acabo aprendendo com o que vocês aprenderam com a minha mensagem, isso porque o verdadeiro professor é o Espírito Santo, tá bom? Então, muito obrigado. Continue mandando mensagem, o que vocês entenderam da mensagem. Muito obrigado mesmo, tá bom? E hoje eu vou compartilhar com vocês a sessão aqui 76 a partir do versículo 99. Aqui ainda vai estar falando a respeito das pessoas que vão viver no reino celestial, tá bom? E conforme a visão que Joseph Smith teve e Sid Rigdon, o reino celestial, ele é indescritível, tá bom? Ele supera qualquer coisa que nós possamos imaginar aqui, tá bom? Então, pegue aí o maior paraíso que você acha que tem aqui no mundo, né? Eu gostaria de ir para esse lugar aqui, que esse lugar é lindo, né? O reino celestial ainda assim vai superar a glória, né? Em boniteza e todas essas coisas. Se você pegar o melhor casa, né, arquitetura ou castelo que você possa imaginar aqui na Terra, que nós temos atualmente, o reino celestial, a casa mais simples que tiver lá, eu tenho certeza que vai ser muito e muito melhor do que qualquer o melhor edifício que nós tenhamos aqui na nossa terra, tá bom? Então é um lugar magnífico, tá bom? E olha só as pessoas que vão viver para lá. E apesar de ser um lugar magnífico, a gente tem que ter essa comparação do reino celestial com o reino celestial, que vai superar em glória muito mais. Então o nosso esforço é o reino celestial que nós devemos alcançar. Bom, continuando a mensagem aqui, eu vou ler o versículo 99 em diante aqui. Diz assim: pois estes são os que são de Paulo, e de Apolo, e de Cefas. Quando essa escritura aqui, né, quanto a ela, também tem no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo ele fica falando sobre os membros, né, até os membros da própria igreja ali, ou de outros, né, fica falando, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, né, eu sou de Apolo, né, querendo, eu sigo tal pessoa, né, eu sou de Elias. Então isso é equivalente em nossos dias às pessoas dizerem assim, eu sou de tal igreja, a outra, não, eu sou de tal igreja. Não, a minha igreja que é a certa, eu sou de tal igreja. Então seria equivalente a essas pessoas que ficam fazendo essa afirmação, né? Então aqui diz o seguinte a respeito disso. Eu vou voltar para o versículo, mas tenham isso em mente quando ele fala sobre uns são de Paulo, outros são de Cefas, tá bom? Diz assim, pois estes são os que são de Paulo,
e os que são de Apolo e de Cefa, e estes são os que dizem que são uns de um e outros de outros. Uns de Cristo e uns de João, uns de Moisés e outros de Elias, e alguns de Esaías, e alguns de Isaías, e alguns outros de Enoque. Mas não receberam o Evangelho, nem o testemunho de Jesus, nem os apóstolos, nem o convênio eterno. Por fim, todos estes são os que não serão reunidos com os santos para serem arrebatados para a igreja do primogênito e recebidos na nuvem. Então, embora as pessoas possam falar tô seguindo a Cristo em tal igreja, eu tô seguindo a Cristo em tal lugar, né, eu sou da igreja de fulano, né, essas pessoas vão herdar o reino celestial, conforme está escrito aqui. Por quê? Porque o próprio versículo diz aqui, né? A explicação é porque eles não receberam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Não o aceitaram, na verdade, né? Porque quando é oferecido, eles rejeitam o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Ou também não aceitaram a Jesus Cristo, ou conforme diz aqui, não receberam os convênios eternos. Então nós precisamos fazer os convênios com Deus, os convênios eternos, para nós podermos herdar o reino celestial. Então, se você não vai poder entrar no reino celestial, você vai entrar em outra glória. E aqui está falando dessas pessoas aqui que rejeitam esse evangelho, que vão estar ali no reino celestial. Tá bom? Então, explica um pouquinho sobre isso. O final do versículo aqui é bem interessante, que fala que esses são os que não vão ressuscitar para na segunda vinda de Cristo, né, para subir, né, ser recebido nas nuvens com Cristo ali. E esses que vão subir, aí sim cita a igreja dessas pessoas, tá bom? E diz assim: arrebatados para a igreja do primogênito. O primogênito é Jesus Cristo, tá bom? Então, aqueles que pertencem à igreja do primogênito significa que não é uma capela ou quatro paredes. A igreja, nesse sentido aqui, é o povo do Senhor, tá bom? Então, é o povo do Senhor. Então, quando ele cita aqui quem é a igreja do primogênito, são aqueles que vão herdar o reino celestial. Esses realmente são a igreja do primogênito. Então a igreja do primogênito não é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. A igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é o reino de Deus aqui na terra, tá bom? É o reino eclesiástico, tá bom? Para fazer os convênios com o Senhor, mas a igreja do primogênito não. A igreja do primogênito é aqueles que venceram todas as coisas, que vão herdar o reino celestial. Vamos estudar um pouquinho sobre isso aqui. Na mesma sessão, lá no versículo 53 e 54 diz assim, ó: e quem vencer pela fé são selados pelo Santo Espírito da promessa, que o Pai derrama sobre todos os que são justos e fiéis. Estes são os que são a igreja do primogênito. Então são aqueles que vão herdar o reino celestial. Mais para frente a gente vai estudar, acho que na próxima semana, sobre a sessão 77, né, que fala sobre perguntas e respostas de Apocalipse, e vai falar, por exemplo, sobre os 144 mil. Os 144 mil, eles são selados para ser a igreja do primogênito. Eles vão ter o reino celestial também. Então, esses sim recebem, né? São a igreja do primogênito. E todos aqueles que merecerem de modo a herdar o reino celestial vai ser a igreja do primogênito. Continuando, né, sobre a igreja do primogênito, mas mudando a sessão e o versículo aqui, ó, na sessão 93, o versículo 22 diz assim: todos os que são gerados por meu intermédio são participantes da mesma glória. Estes são a igreja do primogênito. Então todos aqueles que são gerados por Deus, gerados, nascer de novo, se tornar uma nova pessoa realmente, né? E ser participante na mesma glória. Qual é a glória do Senhor? Vai ser o reino celestial. Então somente as pessoas que são do reino celestial são a igreja do primogênito, tá bom? Ainda assim, o versículo, deixa eu ver aqui. Bom, eu terminei essa parte aqui, na verdade,
de compartilhar. Tá bom? Era essa parte aqui que eu queria compartilhar. Vou finalizar aqui com o versículo 98 da seção 76. Diz assim: E a glória do teleste é uma, como a glória das estrelas é uma. Pois como uma estrela difere de outra glória, assim também difere a glória uma da outra, do mundo celestial. Então ele está falando realmente das pessoas que vão para o mundo celestial, né? Então, só comentando um pouco sobre isso aqui, eu vou finalizar com uma escritura aqui de Apocalipse 20, versículo 12, tá bom? Porque fala sobre esse plano de salvação, né? Porque a salvação engloba, Deus ele quer salvar todos os seus filhos. E se você guardou o seu primeiro estado, você aceitou Jesus Cristo já nesse plano, antes de nascer, vivíamos todos com Deus. Quem não aceitou seguiu Lúcifer e seus anjos, tá bom? Então quem guardou o seu primeiro estado já vai receber aí, né, o reino celestial, né? Conforme eu falei, se não cometeu um pecado imperdoável, sim, vai herdar o reino celestial aí. E olha só que interessante aqui, para nós fecharmos o assunto. Apocalipse 20, versículo 12. Né? Esse versículo trata-se sobre o julgamento final, após o milênio, depois que Cristo tiver reinado aqui 1000 anos, aí sim nós teremos uma guerra, né? Vai ser a última guerra ali, e Satanás vai ser solto por um curto período de tempo, e depois vai vir esse julgamento, e aí é citada essa visão aqui que João teve, Apocalipse 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Então, olha que interessante. O apóstolo João, o amado, né, ele falou que abriu-se os livros, e depois abriu-se o livro da vida. O livro da vida é um livro na qual tem o registro e o nome de todas as pessoas que serão salvas, tá bom? Num grau de glória. Então, nós já nascemos aqui na Terra com o nosso nome no livro da vida. Quando o Senhor fala sobre os que vão herdar o reino celestial, ele fala que o seu nome não será riscado no nome do livro da vida, ou seja, o nome já estava lá, tá bom? Então, é importante dizer que o livro da vida, todas as pessoas nascem com o seu nome ali. E é muito difícil riscar esse nome dali, tá bom? Somente se cometer os pecados imperdoáveis aí, que são 2. Eu vou ver se eu compartilho essa semana, mas muitos de vocês já sabem quais são os 2 pecados imperdoáveis aí considerados nas escrituras, tá bom? Bom, então este é o livro da vida. O livro da vida também, ele traz um registro de nossa vida. Eu acredito que o nosso próprio corpo ele reflete esse registro, né? Se nós guardamos o mandamento, nós tomamos sobre nós o semblante de Cristo, somos pessoas felizes por viver o Evangelho. Então tudo isso é descrito também em nosso corpo, tá bom? De alguma maneira. E aí ele fala aqui que ainda o livro da vida e abriu-se outros livros, né? Que livros são esses, né? Esses livros são os livros feitos na terra, dos registros do que é registrado na terra é registrado no céu, ou seja, as ordenanças. Bom, então por isso lá que falou que aquelas pessoas que falam assim, eu sou de tal igreja, eu sou de tal igreja, aí eu sigo a tal, né? Não vão poder entrar no reino celestial, porque eles precisam fazer os convênios, eles têm que aceitar o Evangelho de Jesus Cristo, aceitar o testemunho de Jesus e aceitar os profetas e fazer os convênios com o Senhor. Sem os convênios não podemos voltar à presença de Deus. Então é isso que ele fala aqui sobre os livros, tá bom? E ainda que nós fazemos esses convênios, olha o que diz aqui, e seremos julgados segundo suas obras, né? Então, ver como vivemos esse convênio. Ou as pessoas que já tiveram uma vida reta, por exemplo, né? Exemplar, guardaram os mandamentos de Deus, mas não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho. Se eles receberam, né? Eles terão a oportunidade de receber essas ordenanças. E aí, ao receber essas ordenanças, eles poderão entrar no reino celestial. Mas eu vou explicar isso mais adiante ainda. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.